o que é que nós já vimos, né? A gente viu como é que a gente faz as tarefas, a lista de tarefas, a gente viu como é que as durações, como é que a gente calcula, e aí a definição de início e término. O Project nos ajuda a fazer isso, porque a gente também faz a questão das predecessoras, bota a listagem, e a gente coloca aqui o nome dos recursos. Esses recursos aqui estão na lista de recursos, que a gente definiu aqui vários recursos de material, vários recursos de trabalho e recursos de custo, e aplicou esses recursos aqui, todos esses recursos a gente aplicou nas nossas atividades, para a gente poder ter aqui, se eu pedir para aparecer a planilha de custo, os custos aqui. Certo? Então, veja. Se eu pegar aqui, ó, os detalhes das atividades, eu tenho, para cada atividade, uma lista de recursos, né? Recursos do tipo mão de obra, está aqui servente, ferreiro, pedreiro, e recursos do tipo material também. Alguns outros têm outro tipo de recurso, né? Então, varia aqui quantidade e o Project faz essa conta para mim, dizendo quanto é que está custando isso. Até aqui, nenhuma novidade. Mas, muito bem. Se você vier agora... Para isso, a gente utilizou o calendário, fizemos tudo certinho, né? Temos aqui as predecessoras. Se você vier aqui em projeto, informações do projeto, você vai ver que tem um botãozinho chamado estatística, que tem assim, ó, atual. Atual é esse planejamento atual que a gente está visualizando aqui, tá? Começa dia 9/8 hoje, esse projeto começa hoje. Pelo que foi definido aqui, vai terminar dia 17 de dezembro. E aí ele tem essa janela tem uma série de linhas que estão assim, ó, ND, não definido, que hoje a gente vai aprender a definir essas linhas. Então, veja. O planejamento atual é esse. Meu projeto está previsto para durar 95 dias. Terei 2.742, cerca de 2.743 horas de trabalho, quer dizer, horas de recursos do tipo trabalho aplicadas, e o custo total de trabalho mais material, mais de trabalho, de material, vai dar 41 mil. Aqui ele diz, olha, desse projeto aqui, já foi concluído 0% e 0% de trabalho. Então, falta aplicar, falta correr 95 dias e o total aqui, né? Falta aplicar isso aqui, muito bem. Mas como é que isso acontece? Veja, o primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês é que é o seguinte, quando eu chego no final do planejamento, o que é que eu faço? Eu, no Project, defino o que a gente chama de linha de base, baseline. O termo não foi traduzido, não buscaram uma expressão em português, mas vem do termo baseline, linha de base, que significa assim, cheguei no final do planejamento, é isso que eu vou executar. É o contrato que eu vou firmar agora, que é o seguinte, é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou começar esse projeto dia 9, eu vou terminar dia 17 e vou ter esse custo aqui de 41 mil. E vou aplicar esses recursos aqui. Então, eu chego aqui e faço uma fotografia para eu ter o planejamento guardado. Faço uma fotografia. Então, essa fotografia, ela é feita definindo a linha de base. Então, se você vier aqui na aba projeto aqui em cima, ó, normalmente a gente está aqui em tarefa, né? Vem aqui em projeto. Se você observar, tem um botãozinho aqui, ó, definir linha de base, que tem uma setinha. Clica nessa setinha aqui em cima e a gente vai ver que tem assim, ó, definir linha de base. Definir linha de base, entendo como eu dizer para o Project, decore essa configuração, porque essa configuração vai ser o meu planejamento oficial. E é com base nesse planejamento oficial que eu vou fazer o acompanhamento da minha obra.
Ok? Então, primeiro ponto, definir a linha de base. Clico aqui em definir a linha de base e vou clicar aqui no OK, tá? Mas antes de clicar aqui no OK, vou apresentar para vocês outra coisa. Eu vou fazer isso mesmo que eu estou fazendo, mas em outra janela. Outra janela não, outra visualização do project. Aqui nessas visualizações, ó, que a gente tem linha do tempo, né? A gente tem o Gantt, cadê? O gráfico de Gantt, que é o que a gente usou até agora. Existe uma visualização que se chama Gantt de controle. Gantt de controle. Como o nome já está dizendo, é um Gantt. Vocês vão ver que vai ter essa aqui, mas ele tem uma coisinha a mais. Clico no Gantt de controle e eu vou ver. Deixa eu só sumir com essas coisinhas aqui. Ok. E vocês vão ver que o Gantt de controle está me dizendo a seguinte coisa. No Gantt normal, a gente tem a barrinha e do lado os recursos que estão alocados àquela atividade. No Gantt de controle, nós temos a barrinha, tá? E do lado da barrinha tem um percentual, um número percentual, que até agora eu não sei o que significa, tá? Mas muito bem. Então, cheguei no final do meu planejamento e a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para o project, guarde essa configuração como sendo a minha linha de base, quer dizer, o meu planejamento oficial. Então, definir linha de base, aqui eu preciso apenas clicar em OK. Antes de clicar em OK, só queria mostrar para vocês que é o seguinte, o project permite que você faça 11 linhas de base. Professor, por que 11? Não tenho a mínima ideia, porque são 11 e não são 12 e não são 10. Para mim, poderia ser 10, né? Mas, ou são 50, não sei. Por que são 11? Mas o que eu digo é o seguinte, são 11 porque você pode dizer para o project até 11 configurações do seu projeto. Como assim, professor? Você pode pegar, fazer essa linha de base aqui, fazer propostas ou simulações de mudanças aqui, tá? Essa é a linha de base que você achou mais interessante, mas você vai fazer uma coisa onde você coloca, você leva mais tempo, você leva menos tempo, você faz de outra maneira, alguma coisa parecida. Então, você pode ter várias opções. A gente só vai trabalhar com uma, mas o project permite que você faça até 11. Tudo bem. Então, linha de base, põe OK. Quando eu fiz isso, eu não sei se vocês perceberam, aqui só tinha uma barrinha vermelha. E agora, para cada atividade, existe uma barra vermelha e uma barra marrom. Essa barra marrom, ela nunca vai, essas barras marrons, elas nunca vão se mexer. Elas representam o planejamento oficial, elas representam a linha de base. Tá? Essas vermelhinhas aqui, vocês vão ver que vão já se mexer. Então, voltando, gráfico de Gantt só aparece uma barra, tá certo? E no gráfico de Gantt de controle aparecem duas barrinhas para cada atividade. Para cada atividade, duas barrinhas. Tá? Vou só mudar uma informaçãozinha aqui. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Bom, defini e aí o project guardou essa informação. O project guardou essa informação, ele sabe que meu projeto, que dia ele está começando, que dia ele está terminando, muito bem. Depois que eu defini a linha de base, eu vou conhecer o projeto, vou executar o projeto. Fiz o canteiro, tá tudo certo, dia 9 começou a obra. Quando a obra começou, eu deixei a obra aí correndo, então eu consigo ver aqui, eu sou o gestor da obra, bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui são as fundações, a estaca. Estacas. E vou executar. Tudo bem. Eu sei que depois aqui eu vou fazer os blocos e tal, eu tenho um planejamentinho aqui. Mas vejam,
nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. E quando a gente está tratando de execução de obra, a gente é praxe, tá? A gente fazer o que a gente chama de medições. Medições. Principalmente se você, por exemplo, tem projeto financiado com a Caixa, você faz muitas medições. Mas, para a questão de acompanhamento, você tem que fazer medições, porque do mesmo jeito que no final do planejamento você tirou uma fotografia, depois de certo tempo, você tem que pegar o seu projeto e fazer outra fotografia, e aí você tem que comparar se a fotografia real está parecida com aquela fotografia que você planejou. Certo? Então, é assim que se faz acompanhamento de projeto. Você marca uma data, a obra vai andando. Né? Esse projeto aqui está muito simples, mas vamos imaginar um projeto que tem várias frentes de serviço, a construção de um conjunto habitacional, uma coisa parecida, que tem várias fundações correndo, tem pavimentação, tem pintura, tem telhado ao mesmo tempo, tem uma série de coisas acontecendo. Então, você não consegue estar de olho em tudo toda hora. Então, o que é que você faz? Você planeja, diz como é que as coisas têm que acontecer, e depois de certo tempo você vai lá e faz o que a gente chama de uma medição. Certo? Essa medição é exatamente ir no campo e ver o que é que foi produzido naquele período que você especificou, tá? Então vamos supor, ó, esse projeto aqui, ele começou ele tá começando hoje, agosto, e vai terminar em dezembro. Então tem aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de execução. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei o projeto e depois de um mês eu vou verificar como está o meu projeto, tá? Para fazer isso, eu vou ter que usar duas pequenas informações que tem aqui. Ó. Se eu vier aqui informações do projeto, vocês vão ver que tem data de início do projeto, tá aqui, ó. E aqui tem data atual e aqui tem a data de status. Pessoal, a data de status é aquele dia que você foi lá no projeto, lá no campo, e fez medição de todos os trabalhos que estavam sendo executados, de todas as atividades, tá? Essa é a data de status para gente, data de status do projeto. Essa data atual aqui, vamos combinar uma coisa, por enquanto ela fica igual à data de status. Ela pode ser diferente, mas os cálculos que o projeto vai fazer é sempre com relação à data de status do projeto, tá? Muito bem. Vou clicar OK. Desculpe. Não vou clicar OK agora. Vou primeiro, então, passou um mês. Um mês se passou, a obra andou. Um mês depois, eu vou ver aqui dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. É a data que eu fiz a medição. Vou clicar em OK. E vocês vão ver, quando eu clicar em OK, essa linhazinha verde aqui, pessoal, ó, ela vai se deslocar para a direita, tá? Ela, por enquanto, está aqui, mas ela vai se deslocar para a direita. Essa linha verde, aqui, ó, deslocou para cá. Ok? Muito bem. Tá aí a linha verde. Essa linha está marcando exatamente aonde eu estou. Ok? Certo. Só que para fazer o acompanhamento, eu preciso de mais uma ferramentinha que o Project me fornece. Se eu clicar aqui na região branca aqui do gráfico de Gantt, com o botão direito, vocês vão ver que aparece uma opção que é linhas de andamento. Essas linhas de andamento são importantes e necessárias para a gente fazer o nosso acompanhamento visual, tá? Vou clicar aqui em linhas de andamento. E aí eu clico aqui em exibir na data de status do projeto.
tá? Na data de status do projeto. Põe OK. E vocês vão ver que está aqui. Só repetindo. Essa linha vermelha é a data de status. E essa linha verde, tá certo? É a data atual. A de status, ela sempre representa o quanto ela representa a medição, a data que foi feita a medição. E a data e a verdinha é onde eu estou, tá? Como eu coloquei as duas iguais, vejam só, deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. Veja, eu coloquei as duas como sendo dia 9. Data de status, dia 9/9, quer dizer assim, o final do dia 9. Até o final do dia é a medição, é o que foi produzido, tá? E a data atual, o project, ele tem isso. A data atual, ele bota no começo do dia. Por isso que essas linhas não estão uma em cima da outra, tá? Mas para efeito de cálculo, ele sempre leva em consideração a data de status como sendo o final do dia, o que foi produzido no final daquele dia, tá? Se eu mudar a data atual aqui, se eu quiser colocar que essas duas linhas fiquem uma em cima da outra, pessoal, eu tenho que colocar a data atual como sendo um dia a mais, que ele bota no começo do outro dia, tá? Deixa eu colocar aqui dia 10 de setembro. Pronto, ele colocou uma linha em cima da outra, tá? Só para entender, às vezes você bota a mesma data e ele bota em locais diferentes. Mas é por causa disso. A data atual é sempre o começo do dia e a data de status é sempre no final do dia. Eu vou deixar assim para a gente poder ver as duas linhas inteiras. Muito bem. E vocês vão perceber também que é o seguinte, para cada atividade, o project colocou para mim uma linha vermelha, uma bolinha vermelha e uma linha que vai da bolinha vermelha saindo da linha de status, da linha de acompanhamento e voltando para a linha de acompanhamento. Ele faz uma espécie de um zigue-zaguezinho, parece um eletroencefalograma, né? O que é que ele está dizendo? Quando tem essa bolinha vermelha deslocada, é porque você tem que atualizar aquela tarefa. Veja, o projeto começou aqui dia 9, já se passou um mês. Então, eu tenho que dizer para o project o que foi que aconteceu aqui nessas atividades que estão do lado esquerdo. Então, você já visualiza aquelas atividades que deveriam ter acontecido. O que está do lado esquerdo da linha vertical vermelha, da linha de acompanhamento, o que está do lado esquerdo deveria ter acontecido. É Professor, passado. Oi? O senhor pode dar um zoom um pouquinho no gráfico? Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Acho que com a lupa resolve, né? Lupa. Melhorou? Melhorou. Pronto. Ótimo. Então, aqui, ó. Tem uma bolinha para cada atividade. Uma bolinha para atividade de mãe aqui. E o que está do lado esquerdo é o passado. É o que deverá ou deveria ter acontecido. E o que está do lado direito é o futuro. O que deverá acontecer. Tranquilo? Agora deixa eu ver como é que eu volto aqui. Bonito. Cadê o símbolozinho da lupa? Lupa. Até aqui, achei. Muito bem. Pronto, dito isso, o que é que você fez para o Project? O que é que você fez? Você disse assim, Project, eu fiz medições nesse dia e agora eu vou te dar as informações das medições que eu tinha. Certo? Então, você foi lá para o campo e vamos supor que tudo deu certo e tudo aconteceu como estava planejado. Tudo aconteceu como estava planejado. O que é que você faz, então? Você vem aqui em tarefa, ó, vem para a tarefa estacas, e aí você vai dizer para o project, essa tarefa, estacas, ela aconteceu do jeito que foi planejado, e eu quero que você atualize o acompanhamento do jeito que estava agendado. E aí você vem aqui, ó, atualizar como agendado. Tem um botãozinho, ó, ok? Cliquei. Quando você faz isso, o project vai ver o dia que devia ter começado, a duração que deveria ter tido, o custo que deveria ter tido e vai anotar, ok,
começou no dia certo, terminou no dia certo e custou o que estava previsto. Certo? E aqui no gráfico, ele põe 100%, a barra fica azul, e aqui do lado do nome da atividade aparece um Vzinho aí marcando que está ok. Blocos e vigas baldrames. Ah, e outra coisa, aqui a barrinha, ó, vocês vão perceber que sumiu aquela bolinha vermelha, a linha voltou para cá, ó, ficou contínua. Não tem mais a bolinha. Se você chegar em blocos e vigas baldrames e clicar em atualizar como agendado, vejam o que aconteceu. 100% aqui, a barrinha ficou azul, apareceu o Vzinho aqui, tá certo? E sumiu a bolinha vermelha. E aqui, término das fundações, que é um marco, eu vou também atualizar como agendado. E aí, primeira coisa, vocês viram que não existe mais bolinha vermelha, a não ser a bolinha lá de cima, tá certo? Que está do lado direito. Isso quer dizer que o meu cronograma está, pelo menos de acordo com o que estava planejado, ele está atualizado. Tá certo? Todas as atividades para as quais eu deveria ter informado medições, foi informado. E o cronograma está ok. Muito bem. Depois disso, vamos olhar umas coisinhas aqui. Vejam. Esse custo aqui é o que a gente utilizava quando a gente estava fazendo planejamento, custo de planejamento, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir com essa, vou ocultar essa coluna e vou pedir para aparecer aqui, ó, custo da linha de base, que para todos os efeitos é igual àquele custo. A linha de base está igual ao planejamento, né? E aí vou fazer outra coisa. Vou adicionar, aqui é custo da linha de base, e vou adicionar outra coluna agora, chamada custo real. Custo real. Vejam que agora o project, para aquelas atividades que eu forneci medições, na data, ele já colocou aqui o custo delas. E eu já tenho o acumulado que foi gasto aqui com o projeto, tá? Com essas atividades que foram executadas. Eu também posso visualizar aqui, ó, trabalho da linha de base. Veja, é o número de horas dos recursos do tipo trabalho que estão alocados no planejamento, em cada atividade. E se eu quiser, na linha de base, tá? E aqui, se eu pedir para ver o trabalho real, eu tenho a quantidade de horas que foi alocada em cada uma das atividades. Como eu disse para o project que tudo tinha acontecido da maneira que eu tinha planejado, esses dados são todos iguais, certo? Mas eles ficarão diferentes daqui a pouco. Muito bem. Outro ponto que a gente tem que dar uma olhadinha é aqui, ó, projeto, informações do projeto, botãozinho de estatísticas. Vejam, desculpe. Aqui nós tínhamos apenas a linha atual preenchida. Quando nós definimos a linha de base, o project começou a preencher também aqui, ó, linha de base. Agora que a gente já sabe que é linha de base, ele preencheu aqui. E como eu forneci informações de execução, de medição, o project colocou aqui, ó, real. Começou no dia certo e o final ainda não está definido. Existe alguma variação entre o real e o planejado? Por enquanto, 0, 0. Por quê? Porque tudo aconteceu como estava planejado. Aqui embaixo, de novo, ele coloca as informações da duração, as informações do planejamento atual, as informações da linha de base,
que é igual ao atual, nós só gravamos essa linha de base, né? E aqui ele coloca o real, né? Gastei, ó, esses 4.000 aqui são aqueles que estão aqui em cima. Esses 204,48 tá aqui, ó, os 4.400 e poucos se repetem aqui. E as 204 horas estão aqui, ó, 204 horas. E aí ele diz, ó, o restante eu tenho aqui tantos dias, tantas horas e tanto para gastar. Ok? Com relação à percentagem concluída, o que é que ele disse? Olha, já se passou aí 12% do tempo e eu gastei 7% do trabalho. Tá? Então, tempo é uma coisa, dias, né? E aqui trabalho. Ok? Muito bem. Vamos fechar aqui. Essas informações estão de acordo com o que a gente está vendo aqui. Vou fechar. E dou por concluída a minha atualização de calendário. A atualização do projeto. O projeto está em dia, está tudo certo. Não preciso fazer nada. Deixa o projeto andar como ele está planejado. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Diga. peraí. Essa linha de base, ela só pode ser definida no Gantt de controle? Não, na verdade ela é definida por... Ela só é visível no Gantt de controle, tá? Mas se você tiver aqui no gráfico de Gantt e definir a linha de base, não tem problema nenhum, não. Não Você entendi. define no... Mas você só visualiza aqui. No Gantt de controle é que mostra as duas barrinhas. Muito bem. Vamos lá. A coisa vai começar a complicar agora. Mais um mês passou. A obra continuou e você viajou, você é o dono da empresa e deixou na mão do gerente lá para ele tocar a obra. Um mês se passou e você veio fiscalizar a obra para ver como ela estava, certo? Um mês se passou, quer dizer que agora você vai fazer uma medição um mês depois, logo a tua data de status vai mudar para um mês depois. Então, vou fazer agora a minha... Fui para o campo, peguei as informações que eu precisava e agora vou sentar na frente do computador para fazer a atualização para o projeto me dizer como é que as coisas estão. Informações do projeto. Um mês se passou, eu vou aqui para o dia 9 de outubro. 9 de outubro. Ok. Muito bem. Vejam que a linha se deslocou para cá. Tá? A linha estava aqui e a linha se deslocou para cá. Isso quer dizer que o project está agora fazendo as contas em relação a esta data. Vejam, é importantíssimo. Só dá para você atualizar se você colocar, se você disser para o project exatamente que dia você fez a medição. Então, as duas coisas estão casadas. A data e a data e as informações de execução dos trabalhos. Tá bom? Muito bem. Então, veja. Antes de eu prosseguir, acho que é bom mostrar uma coisa para vocês aqui. Vejam. Tem uma tela que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a tela mais infernal que um programa possa ter, tá? Ela complica a vida de muita gente que não sabe utilizá-la. Mas antes, só queria dizer uma coisa para vocês. Vejam. Quando você vai fazer medição, pessoal, existem várias maneiras de você fazer medição. Várias. Você pode chegar numa atividade qualquer, alvenaria. Você pode chegar e olhar, ver quanto é que está produzido e colocar lá. Está feito 50%. Só isso. Você pode estar isso. Ou você pode dizer assim, olha, começou no dia certo, já foi feito 30% e faltam 10 dias para acabar. Você pode fazer esse tipo de previsão durante a medição.
Você pode colocar, você pode fazer a medição em função de dias, só dias que está faltando, ou só dias que foi executado, ou só com datas. Quer dizer, você pode fazer a medição de várias maneiras. O fato é que, se você disser para o project informações sobre duração, o project vai calcular para você o trabalho que foi executado ou o trabalho que falta. E se você disser para o project o trabalho que você já teve, ele vai calcular para você a duração, porque essas duas coisas estão juntas. Quando você diz que recurso, você junta o recurso na atividade, você está fazendo aquele casamento entre as horas de trabalho e as horas das atividades, tá? Então, existem várias maneiras de você fazer medição, mas o project lida com elas muito bem, tá? Eu vou mostrar o que eu estou querendo dizer agora para vocês, porque, veja, vamos supor... Bom, um mês se passou, e aí, veja, um mês se passou e eu tinha essas atividades aqui para fazer. Que atividades são essas? Aqui, ó, colunas e laje. Tá bom? Vejam só. Quando eu fui medir colunas e fui medir as lajes, eu encontrei coisas diferentes do planejamento, certo? Colunas e vigas e laje de concreto. Então, começando por colunas e vigas, eu venho aqui tarefa, e aí, aqui onde tinha atualizar como agendado, veja, se eu clicar isso aqui como atualizar como agendado, pessoal, ó, ele vai botar 100%, certo? E ele vai dizer, olha, aconteceu do jeito que era para acontecer. Tá bom. Some a bolinha, fica 100%, fica tudo ok. Mas não aconteceu como agendado. Não aconteceu. Vamos supor que essa atividade, ela levou 2 dias a mais para terminar. 2 dias a mais. 2 dias de trabalho, tá? 2 dias a mais. Ela estava prevista para 9 dias, tá certo? A duração. E ela levou 2 dias a mais. Como é que eu digo isso para o project? Eu venho aqui, ó, atualizar como agendado. No lugar de clicar como atualizar como agendado, eu clico em atualizar tarefas. E essa é a janela diabólica do project. Tá? Se você tem a informação de que a atividade começou na data correta e que ela já foi concluída, mas ela levou 2 dias a mais, então você aqui nessa janela, você vai preencher somente aquilo que te interessa. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que ela está nessa data, na data que eu fiz a medição, ela estava 100% concluída, certo? Tá certo? E a duração real dela foi 9 dias. 9 dias. Vejam, eu só mexi aqui e só mexi aqui. Não mexo em nada mais, porque quando eu mexo em uma caixa dessas aqui ou qualquer outro local desse, o project vai levar aquela informação em consideração. Quando eu não mexo, ele não leva em consideração. E ele levar em consideração ou não, pode fazer com que as contas saiam errado. Tá? Então, 100% quer dizer que está concluído e a duração real é 9 dias. Então, acabou e durou 9 dias. Eu quero que vocês prestem atenção o que é que vai acontecer aqui com essa barrinha, tá? A barrinha da atividade. Ok? Vejam o que aconteceu. Vejam o que aconteceu. Tem um erro aqui, tá? Eu vou já desfazer. O project, ele acha que quando você mediu, aquele dia de medida
é o dia que terminou a atividade. Aí ele pegou a barrinha da atividade e trouxe tudo para cá, ó. Ele colou aqui como sendo o final da atividade, sendo o dia que você está medindo. E isso não está certo. Não é isso que eu quero. Tá certo? Ah, professor, então o Proj faz as contas erradas. Não. É porque tem uma configuração que diz para ele fazer isso. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas, pronto. Não terminou aqui. Terminou antes. Então, aqui eu já consigo visualizar. Eu vou desfazer o que eu fiz. E vou atualizar a minha atividade de outra maneira. Ó, atualizar tarefas. Vamos lá. 100%. Certo? Ela começou, eu vou deixar ela começando aqui exatamente no dia 15/9. Tá certo? E ela terminou no lugar, estava previsto ela terminar dia 27, tá? Como ela terminou, levou 2 dias a mais, pessoal, eu vou aqui, opa, aqui é 15/9, né? 15/9 e terminou setembro, né? 27 era aqui, ela terminou dia 29. Ok? Como eu coloquei um término, já coloquei aqui 100%, ele vai fazer isso para mim. Vou botar ok. Vejam o que aconteceu agora. Vejam o que aconteceu. A minha atividade, ela está aqui, ó, com uma barrinha maior do que o... Vou dar um zoom, tá? Lupa. A barrinha, aqui é o planejado, a barrinha escura. A barrinha azul é o executado. Veja que ela começou no mesmo dia que eu falei e terminou um pouquinho a mais. Levou 2 dias a mais. Isso fez com que, veja, eu só atualizei uma atividade. Se eu tivesse medindo somente uma atividade, o que aconteceria? Eu ia verificar que a minha barrinha, todas as barrinhas do meu projeto caminharam um pouquinho para frente, ó, tá vendo? O efeito desse atraso que ocorreu nessa atividade aqui, ele se perpetuou pelo projeto. E a gente vai ver agora que você consegue visualizar esse atraso que ocorreu no projeto, tá? Deixa só eu ver como é que eu faço para voltar agora aqui. Muito bem. Então, vejam, depois de eu atualizar somente essa atividade, somente essa, vou mostrar para vocês aqui todas as contas que o Project fez. Então, vejam só. Aqui, ó, estou nessa atividade, né? Então, a atividade, ela tinha um custo de R$ 2.876 na linha de base. Ela teve um custo real de R$ 3.069. De onde ele tirou esse aumento? Porque como eu trabalhei 2 dias a mais, eu disse para o Project, a atividade começou tal dia, mas só terminou 2 dias depois. A mão de obra que estava alocada ali, ela ficou trabalhando a mais. Então, ele viu quantos dias de mão de obra era a mais, quanto é que isso custava e acrescentou. Tá certo? Depois, trabalho. Era para ter sido feito em 175 horas. E eu levei 214 horas exatamente por causa da mão de obra que está alocada, que trabalhou dias a mais. Professor, ele considera só mão de obra? Só mão de obra. Porque material, para todos os efeitos, é o mesmo material. Uma parede que precisava de 1.000 tijolos, fica 1.000 tijolos, certo? Então, ele só aumenta o recurso do tipo trabalho. Se for o pedreiro, se for o servente, se for um trator também, que aí é considerado do tipo trabalho também, você mede em horas, uma máquina, o custo de uma máquina e tal. Se você esticar uma atividade, o custo de todos os recursos do tipo trabalho vai aumentar, certo? Do mesmo jeito, se você conseguir acelerar, ele vai fazer uma conta aqui
de que ficou mais barato. Certo? Muito bem. Então, veja só. Vamos dar uma olhada no... Vimos aqui que tem uma diferença, né? Vamos dar uma olhada agora lá naquele resuminho. Se eu vier aqui para projeto, ó, informações do projeto, estatísticas, olha o que acontece. A linha... O atual é aquele planejamento atual, a linha de base está aqui, tá certo? E o atual, vejo que o atual já mudou. O atual com as alterações aqui. O real ainda não está terminado, mas veja que existe agora uma variação. No início não tem nada, mas no término está dizendo 2 dias. O que é esses 2 dias? Está positivo, é a mais. 2 dias a mais. Com relação ao planejamento atual está aqui, da linha de base está aqui, e o real está aqui. Certo? O restante para gastar está aqui. E se você somar o real aqui, ó, o restante com o real, vai dar um número maior, tá certo? Do que o da linha de base, que dá exatamente esses 41.600, ó. O atual é o com a atualização que eu fiz, tá certo? E aí a linha de base está 41.400 e o atual está 41.666. Então eu tenho aqui não só um atraso, como um aumento de custo. Porque, veja, ele acha que o futuro vai acontecer do jeito que está sendo planejado. É essa a conta que ele fez. Ele viu que o passado está mais caro e o futuro ele considera como sendo que vai ser executado do jeito que foi planejado, tá? Duração aqui 19%, trabalho de 15%. Temos o resumo aqui, inserindo a informação somente dessa atividade. Muito bem. Vou fazer a atualização da próxima atividade. Laje de concreto era para ter sido ocorrido em 20 dias. Pelo meu planejamento, ela não deveria ter terminado ainda. Não deveria ter terminado ainda. Porque ela leva 20 dias e a minha medição foi feita aqui no meio da atividade, tá? Durante a atividade. Mas eu posso ver quanto é que foi executado. E aí, vejam só, eu vou clicar aqui na atividade, vou aqui em tarefa, vou pegar aquela bendita janelinha, atualizar tarefas, e vou dizer como é que essa atividade está. Vou mexer somente em 2 informações, tá? 2 informações. Vejam. A atividade estava prevista para durar 20 dias, tá certo? Digamos que ela, de duração real, ela teve 5 dias. 5 dias. 5 dias. E ainda faltam, veja só, 16 dias para ela ser concluída. O que é que você está dizendo, Paulo? Eu vi pelo que foi feito. Em 5 dias eu vi tanto. Está faltando mais alguma coisa. E essa outra coisa eu preciso de 16 dias para fazer. Mas 16 mais 5 não dá 20. Dá mais. Não tem problema nenhum. Vou colocar o OK aqui e vamos ver o que é que o project me mostra. Veja. O project sempre pensa que a conta é em função da data atual, né? E aí ele disse, olha, tem 5 dias para cá e tem 15 para frente. Logo, foi feito aqui em torno de 24%. Na verdade, é 5 para cá e 16 para frente, né? Foi realizado em torno de 24%. E o efeito aqui é esse, ó. No projeto, o efeito é esse. Eu estou colocando daqui para frente e ainda falta 15 dias, 16 dias. Então, é isso aqui. Então, para frente está certo. Não tem problema nenhum. É assim que a coisa vai andar. E aí eu vou ver o efeito disso no projeto. Aqui ele já calculou, ó, o custo da linha de base era 4.537. O custo real aqui está 4 e pouco. Ainda não terminou a
a atividade, não botou o Vzinho aqui, né? Ela está com cerca de 20 e poucos por cento. Eu tenho aqui o trabalho da linha de base 145 e só foi aplicado 36. Vamos dar uma olhada agora no projeto, no resuminho. Com relação às estatísticas, o que eu tenho é isso aqui. Agora o atraso, se esse número é positivo aqui, ele não é bom, está em 5 dias. Então era para ser dia 17, está terminando dia 24, 5 dias úteis. E o efeito aqui é que o projeto ficou mais caro um pouquinho. 41.600 era 666 e agora 698. Então vejam que quando você atualiza a informação da atividade, informação essa que vem da medição, ele simula o efeito cascata que aquela atividade teve no seu projeto. Se for para atrasar, atrasa. Se for para adiantar, adianta. E por aí vai. Certo? Perguntas até agora? Professor, o senhor pode dar um Ctrl Z aí, antes de mexer nessa atividade de laje de concreto? Ctrl Z. Feito. Certo. Se a gente clica em atualizar como agendado, numa tarefa que já é para estar concluída, e ele dá 100%. Se a gente clica em atualizar como agendado nessa tarefa aí, laje de concreto, que teoricamente não era para estar concluída, ele vai atualizar para ficar, assim, vamos supor, até a metade, até a parte que estava lá. Vamos fazer aqui, ó, tarefa, atualizar como agendado, certo? Olha o que acontece. Atualizou só até aqui. Certo. Isso considerando o atraso já, né? Isso já considerando o atraso da anterior. Beleza. Beleza? Beleza. Então, vejam, as possibilidades aqui, pessoal, eu gosto de ver essa parte muito calmamente, conversando com vocês, que é o seguinte. As contas todas o Project faz para você. Agora, você tem que informar corretamente, de uma maneira coerente, tá? Tem uma série de configurações que você pode fazer para o Project, com o Project, você pode dizer para ele que vão alterar essas contas que ele faz aqui, de botar a barrinha para frente ou para trás, tá? Tem uma série de configurações que você pode fazer que vão causar resultados aqui na aparência do Gantt diferentes, tá certo? E que podem também influenciar na maneira como ele faz as contas, tá? Então, eu tô mostrando para vocês assim, a maneira mais com a configuração que eu acho que é a mais próxima do que se deve utilizar, certo? Mas, primeiro, o primeiro contato com isso aqui não é muito amigável, não, tá? São tantas configurações que você tem que ter calma. Então, com certo tempo, você pega como é que a coisa anda. O fato é que, quando você está atualizando um cronograma de um projeto com informações reais, você tem que, a cada atividade que você atualiza, você verificar se está tudo certinho. Que é isso? Um erro muito grosseiro vai aparecer. Mas se você pegou as informações corretas e jogou no post, ele vai te mostrar, tanto visualmente como no resultado lá do atraso ou da aceleração, vai mostrar um resultado que você vai entender como correto, certo? Então, muito bem. Então, aqui, eu vou só repetir aquela... mas eu podia ter acontecido o seguinte, ó, em laje de concreto, o gerente fez uma mágica, prometeu uma garrafa, uma caixa de cerveja para o pessoal, sei lá o que foi que ele fez um churrasco, ele fez o que for, ele sequestrou a mãe do mestre de obras e disse assim, meu amigo, tem que terminar no dia que estava previsto, a gente tem que tirar o atraso da obra exatamente aqui. Esses 20 dias aqui, o cara disse assim, olha, esses 20 dias aqui está errado, eu não sei quem fez essa previsão, mas eu quero executar isso aqui em 18 dias. Ou melhor, eu quero executar
no dia, eu quero terminar exatamente no dia que aconteceu. Ou que eu quero executar no dia que você... que estava previsto. Tá bom. O cara foi lá e fez a mágica dele para ver. Quando eu fui atualizar, eu venho aqui atualizar a tarefa. Ora bem, era para ter começado dia 30, né? Era para ter começado dia 30. Não começou dia 30, porque está um pequeno atraso aqui, certo? Eu não sei que direito que começou, mas aqui tá... não, tá aqui começando dia 30. Tá certo? Então eu vou dizer que é dia 30. Dia 30 do 9, né? Começou dia 30 do 9, sem problema nenhum. Começou do jeito que era para começar. E estava aqui para terminar dia 27. Mas eu não quero que termine dia 27. Tá certo? Eu quero que ele leve aqui, ó, duração restante. Vou mexer só aqui. 18 dias. Vamos ver qual é o efeito que isso vai acontecer. O início real é esse e a duração restante é 18. Eu não forneci a duração... Desculpe, a duração restante é 18. Eu não forneci o percentual concluído, nem mexi aqui. Eu não forneci a duração real, nem mexi aqui. Eu só disse o seguinte, ele começou nesse dia certo e vai durar 18. Falta 18 dias para acabar. Ok? Vamos ver se ele entende o que eu estou dizendo para ele. Põe ok. Vejam aqui, ó. O Project está colocando 0%. Ele não entendeu o percentual, tá certo? Mas vejam que ele já previu aqui, ó. Ele já previu aqui o retorno à normalidade, ó. A barrinha voltou para o canto. Só que eu não disse para ele quanto é que tinha sido executado. Eu só disse para ele que dia começou e quantos dias faltam. Eu não disse para ele quanto tinha executado, certo? Vou voltar aqui, ó. Voltar. Vou lá de novo. Atualizar a tarefa. E aí eu vou dizer, olha, começou realmente dia 30. Começou dia 30 de setembro. Tá certo? Ele já foi executado, vamos supor, 5 dias. E faltam 13 dias para fazer aqueles 18 que a gente tinha pensado, tá? Vou clicar OK para vocês verem como é que o Project vai desenhar isso aqui para mim. OK. Tá aqui. Tem um pequeno probleminha aqui, tá? Que é daquelas configurações que eu falei para vocês. Que ele está, como eu disse, 5 dias, ele está configurado, ele está entendendo que é 5 dias exatamente antes do dia que eu fiz a medição, tá? E aí faltam 13 dias depois da medição. É isso que ele tá considerando. Tá bom? Mas para efeito de raciocínio, tá tudo bem aqui entre nós. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, no lugar, vou desfazer, tá? Se eu tivesse chegado aqui e tivesse colocado, olha, ele começou dia 30 mesmo, já foram feitos 5 dias, e eu vou fazer uma mágica aqui que só faltam mais 5 dias, vou exagerar. Ok? Veja como é que a coisa ficou. Ele agora, já fiz a metade, veja, eu disse que falta 5 e faltava mais 5. Então tem um erro grotesco aqui entre o executado e o planejado. Vamos supor que teve um erro mesmo. Só que isso aqui, o que é que isso aqui causa? Isso aqui causou que todas as atividades agora foram atualizadas para começarem antes do que deveriam. E nos meus custos, eu vou direto aqui para as estatísticas. Ó, na estatística está dizendo o seguinte, opa, tem uma variação aqui. No início não tem variação, mas no final tem variação de menos 6 dias. Menos 6 significa vai terminar antes do que estava previsto. Estava previsto dia 17, que é a linha de base. Veja que a gente compara sempre com a linha de base. E o atual está dizendo que ele vai terminar dia 9. Então tem um adiantamento aí, vai terminar antes do que eu tinha previsto. Muito bem. E o custo? O custo
está dizendo que vai sair mais barato, ó, 41.300 e pouco, 41.400, porque vai ter algumas atividades que demoraram mais. Vão sair mais caras, outras atividades que demoraram menos. Vão sair mais baratas e no final vai sair mais barato. Executando 24%, com 17% do trabalho, eu tenho aqui o restante que é que falta, gastar, que é que já foi gasto. Certo? Então, do mesmo jeito que você pode, que o Project te avisa se tiver tendo atraso, com esse número aqui ficando positivo, ele também vai te falar quando acontecer adiantamentos. Então, como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Utilizando o Project como ferramenta de gestão. Você planejou, salvou a linha de base. De tempos em tempos, isso aí é marcado de mês em mês, ou de 15 em 15 dias, de dois em dois meses, não sei. Você vai fazer medições. Vai trazer as medições para dentro do Project, vai verificar se está tudo em dia, se está atrasado, se está adiantado, e vai tomar decisões. Que tipo de decisões? Vou voltar aqui. Ó. Vou voltar aqui. Vamos supor que a decisão... Aqui eu vou colocar como agendado, tá? Só para terminar essa... Opa, é aqui. Atualizar como agendado. Muito bem. Aqui está me dizendo, vamos supor que é aqui. Parei bem aqui. E aí, eu vou tomar uma decisão. Olha, meu projeto está atrasado. Está atrasado quantos dias? Está atrasado, não sei, 5 dias, 6. 5, 7. O que é que eu posso fazer? Eu estou aqui, pessoal. No tempo, eu estou bem aqui. Veja, com relação à laje de concreto, não posso fazer mais nada. Mas com relação à alvenaria, com relação a contrapiso, eu posso chegar aqui e fazer modificações no meu planejamento. E aí eu posso chegar aqui e fazer mudanças no meu planejamento, coloco mais gente, sabe? Eu mudo. A minha equipe era composta por 4 pessoas, eu vou colocar agora 6 para dar uma adiantada aqui. E aí eu faço essa modificação, salvo uma nova linha de base e prossigo a minha vida. Tá certo? Porque aí eu vou pegar e vou ter outro planejamento com uma nova linha de base que vai estar mais curto do que eu estava utilizando. E aí vou utilizar outra linha de base. Isso é uma das saídas. A outra saída é você utilizar diretamente aqui, quando for atualizar, fazer a atualização de acordo com as datas e as durações reais, tá? Mas o fato é que, uma vez que você faça a medição e a atualização no Project, o que vai acontecer é que você vai ter nas mãos informações para tomar decisão sobre o futuro. O Project já está me dizendo que se as coisas... Essa medição atual aqui, nessa medição, eu estou com o meu projeto atrasado 2 dias. Tenho que tomar decisões para o futuro para resolver esse problema de atraso ou não. 2 dias é problema? Não, então continua do jeito que está. Está tudo certo. Até que ocorra a próxima onda de medição. E aí, como é uma próxima onda de medição? Eu vou chegar aqui em informações do projeto. 1 mês se passou. Então, entendam. Eu queria que vocês entendessem essa dinâmica, tá? A dinâmica para a utilização do Project é sempre essa. Você diz para ele em que data você está realmente. Então, novembro, vou aqui para o dia 9 de novembro. 9 de novembro. Põe OK. As linhas mudam de local e aí você consegue visualizar o que você tem que colocar de informação. Tá certo? Visualizar o que você tem que colocar de informação. Você atualiza e no final da atualização você vai ter uma radiografia se seu projeto está atrasado ou se ele não está atrasado. Aqui eu poderia rapidamente chegar aqui agora, ó. Veja, quando você coloca como agendado, é como agendado em função dessa nova data de status, tá? Então, atualizar como agendado, tá lá,
Vamos supor que essas aqui aconteceram como agendado também. Tá aqui, colocou 100%. E o que mais? Esse projeto aqui, atualizar como agendado, ele calculou 88%. E aqui eu tenho umazinha aqui que ainda está, ó, tem uma bolinha aqui, né? Essa aqui também está como agendado. Então, se tudo aconteceu dessa maneira, ao pegar aqui, agora aqui o projeto, as informações do projeto, a estatística, veja, está atrasado 2 dias ainda, aquele custo se manteve, tá? Mas eu tenho aqui a duração e tenho o trabalho aqui que já andaram um pouco para frente. E eu tenho também aquelas informações aqui, ó, atividade por atividade. Cada atividade que eu faço uma atualização de status, ele calcula para mim aqui as coisas. Veja essa aqui, ó, reboco. Custo total é 7.500, eu já gastei 3.000 e pouco, tá certo? Então falta gastar um pouco aqui, que ela não está concluída, né? Certo? E à medida que você faz as ondas, né, de medição, você vai atualizando. É assim que funciona. Então, quando você diz assim, a obra está com atraso, a obra está sem atraso, está com, né, a obra devia estar com 30%, está com 32%. É isso aqui que a gente está se referindo. Tá? É isso aqui que a gente está. A obra já está com cerca de metade da obra pronta. Tá? 47% do trabalho já foi feito. É isso aqui que a gente está se referindo. O custo aqui, ainda falta gastar 21 mil, já foi gasto 50 mil, já foi, né, o valor agregado aqui de 20 mil reais. Perguntas? Perguntas? Então vejam que planejamento, o project pode ser utilizado para planejamento, só repetindo, né? Na parte de planejamento, tem uma hora, você joga todas as informações que você está pensando em como executar, né? Todos os custos. Acabou o planejamento, cria a linha de base, o projeto começa a ser executado, em função da execução do projeto, você vai fazendo atualizações em ondas, né? Com as medições. Ah, professor, isso é o tempo todo que se faz? Não, normalmente não. Normalmente você faz isso em ondas mesmo. Um mês, porque não ficar o tempo diariamente atualizando não é muito produtivo. Tá? Não tem muito sentido. Sentido tem você ter... Até porque, vamos lá, você normalmente faz o planejamento em função de uma experiência, você sabe, você fez cálculos, uma série de previsões, teoricamente aquilo vai acontecer do jeito que você... o mais próximo possível do jeito que você planejou, e aí só se acontecer algum grande problema ou um erro muito grotesco que vai causar uma diferença grande que você vai ver na medição. E uma obra, normalmente, ela não ocorre muito rápido, né? As obras, vamos imaginar o edifício e tal, leva muitos meses para ser executado, você tem tempo hábil para tomar as decisões e fazer as modificações. Então, isso aqui só ajuda a complementar o que é que você tem que fazer para manter o teu cronograma em dia. Tá certo? É mais uma ferramenta, não é a única ferramenta que um gestor precisa ter para manter o cronograma da obra dele em dia, tá? Mas é uma das. Perguntas? Professor, Diga. não é pergunta não, mas pelo que eu entendi, na hora de lançar alguma atividade que está atrasada, ou que tem, eu vou lançar a quantidade de dias que faltam, pelo que eu entendi, a melhor maneira seria colocando as datas lá, e não botando naquele campo tantos dias faltam, porque ele entende da nossa forma, né? Realmente o prazo que falta para executar. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo? Isso. Veja, não, o seu raciocínio está certo, tá? Mas, olha, depende muito da maneira que você faz a medição. Tá bom? Você pode
colocar só percentuais de execução. Por exemplo, aqui, ó. Inclusive o Project, ele já te facilita, eu não usei, mas ele tem esses botõezinhos aqui, ó, 0, 25, 50, 75, 100. Tá? Você pode só, se você clicar aqui só com o percentual de execução, ele já faz as continhas para você. Isso aqui não é muito preciso, tá? Mas se você tiver um sistema um sistema de coleta de informações mais preciso, aí você pode usar essas outras opções aqui de data. Como é que normalmente você faz medição em obra? Normalmente, medição, tem lá o estagiário, que vai lá e vai fazer a medição, né? O pedreiro, quanto é que o pedreiro fez essa semana, quanto é que fez tal. Tem em metro quadrado. Por exemplo, alvenaria, metro quadrado, pintura, unidade de apartamento, alguma coisa parecida, ou metro quadrado também, alguma coisa parecida. E aí, você tendo o total e tendo quanto é que a pessoa produziu, você consegue rapidamente fazer um percentual. Certo? Então, normalmente o percentual é muito utilizado. Na data tal tinha tantos por cento, na data tal tinha tantos por cento, por aí vai. E ele vai fazendo as contas em função disso aí, tá? Se você tiver um sistema mais rico de informações, aí você vai usar as outras opções, tá? Mas, por exemplo, se você colocar só percentual concluído, ele já vai preenchendo tudo bonitinho para você. Ok? Mas seu raciocínio está certo, é isso mesmo. Ok. Perguntas? Pessoas? Bom, se não temos perguntas, deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui. Pessoal, essa movimentação aqui de barrinhas para a direita, para a esquerda, que o Project faz automaticamente, essa movimentação de barrinhas, ela está de acordo com algumas configurações, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vejam, eu vou mostrar rapidamente, mas eu pretendo ter um vídeo explicando melhor isso, tá? Se você vier aqui em avançado, lá embaixo, essas 4 opções aqui que para mim estão marcadas, ó. O normal é que ela venha assim, ó, desmarcada, certo? Mas eu marco para poder fazer o exercício com vocês e ele se comportar mais ou menos como eu quero, tá? Porque se eu deixar desmarcado, ele mostra algumas coisas que estão corretas, mas são meio complicadas da gente interpretar na primeira vez que a gente vê isso. Então, essas configurações aqui, elas mudam como é que o Project mostra aqui as coisas. Vocês viram que ele não... Opa, desculpe. Ele não quebrou nenhuma barra dessas, ele deixou a barra inteira para a gente entender melhor como é que a coisa está funcionando, tá? Mas esse comportamento aqui das barras de acompanhamento, elas são função exatamente dessas configurações aqui, se você marcar ou se você não marcar. Tem mais umas coisinhas que você coloca aqui, né? Para ele fazer as continhas, tá? Bonitinho, mas... Isso vai estar tudo bem explicadinho. Está explicado aqui nos slides. Você dá uma olhadinha nos slides, tá? Mas eu penso que vai ter um vídeo complementando isso aqui, tá? Então, não entrei em detalhes nessas configurações, porque eu vou fazer um videozinho mais detalhado sobre isso. Tá certo? Minha ideia hoje era mostrar para vocês, assim, de uma maneira geral, fazer uma apresentação geral de como funciona esse sistema de acompanhamento de cronograma do Project. Não só com relação às atividades, o tempo, percentual de atividade realizada, como também como o Project faz a conta de custos. Tá? Então, quando você está atualizando, ele vai variar a quantidade de trabalho aqui em função dos recursos de trabalho que estão alocados, variando também o custo. Custo de material não muda nunca, tá? Mas o de trabalho muda. E aí o que você planejou pode no final sair com um valor diferente, inclusive o projeto inteiro. E eu queria demonstrar isso aqui para vocês. Ok? Tudo bem? Ok, tranquilo. Bom, então eu vou elaborar, pessoal, uma
uma atividade para vocês praticarem isso, tá? Eu tenho uma atividade que é interessante para vocês praticarem isso. Vou disponibilizar essa gravação para vocês utilizarem se tiverem alguma dúvida. Tem os slides também, tá? Para resolver a atividade. Vai ser uma atividade de manipulação de arquivo, tá? E aí vou colocar para vocês executarem, tá certo? Então, muito provavelmente vai ser preciso voltar aqui e dar uma olhada nesse vídeo, tá? Para fazer a atividade devagarinho para vocês entenderem. Porque isso aqui é o seguinte, expliquei. Até entender, vocês entenderam. Mas quando vai executar, aí tem uns probleminhas. Então, aguardem que eu vou postar o vídeo, vou postar um vídeo complementar e vou postar a atividade para vocês fazerem. Fechado? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, hoje o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Por favor, passem aí no chat para deixar... Vou interromper a gravação agora, tá?